Boa noite a todos. Vamos mais a uma missão aí, Ciência e Fé. Hoje explorando o tema do conhecimento, que é essencial na espiritualidade cristã. Não existe aí um conhecimento profundo de Deus sem o conhecimento profundo de si mesmo. Nem o conhecimento profundo de si mesmo sem o conhecimento profundo de Deus. A oração de Santo Agostinho sobre isso era a seguinte: permita Deus que eu me conheça para que eu possa te conhecer. Então, a espiritualidade cristã envolve uma transformação do próprio ser, que só ocorre quando se conhece profundamente a Deus e ao eu, o nosso eu. Infelizmente, a igreja de hoje parece que esqueceu esse conceito. As pessoas se concentram em conhecer a Deus e esquecem de conhecer a si mesmos. E as consequências são dolorosas. Casamentos desfeitos, famílias destruídas, padres, pastores e pregadores arruinados e uma multidão prejudicada. Deixar o eu fora da espiritualidade cristã tem por resultado uma espiritualidade que não se funda corretamente na experiência da realidade. Concentrar-se em Deus e, ao mesmo tempo, deixar de conhecer a nós mesmos em profundidade pode levar a uma forma externa de devoção, mas sempre deixa um vazio entre a aparência e a realidade. Nem todo o conhecimento transforma. Alguns ficam cheios de si demais, como uma bola muito cheia de ar, e aí é fácil saber o que pode acontecer. O ator e cineasta Woody Allen sempre fala em público de suas décadas de psicanálise, 3 a 4 sessões por semana em um divã. Entretanto, existem poucas provas de que o autoconhecimento de Allen lhe tenha dado liberdade ou saúde psicológica. Na verdade, acabou fazendo de seus traços neuróticos a marca de seu personagem público. E nos filmes onde explora seu humor sarcástico, nos extremos da compreensão de si mesmo, virou a logomarca dele em seu trabalho, em seus filmes. O autoconhecimento que se busca sem conhecer a nossa identidade em relação a Deus, leva facilmente ao orgulho. São Paulo nos alertou em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1, de que o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Nós damos, às vezes, mais valor ao saber do que ao amor. As informações sobre Deus não têm poder de transformação maior que as informações sobre o amor. As teorias e ideias a respeito de Deus podem ficar num cofre forte dentro de nossa cabeça e não fazerem nenhum bem. Se você duvida disso, lembre das palavras duras de Jesus para os chefes religiosos da sua época, que conheciam a lei de Deus, mas não o coração de Deus. Lá em Mateus 15, do versículo 5 a 7, Jesus diz assim aos religiosos: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É um conhecimento simplesmente objetivo de livros,
mas não o conhecimento pessoal, não o conhecimento do coração. O conhecimento transformador é sempre pessoal, nunca meramente objetivo. Significa conhecer de fato, não somente saber sobre, que é o conhecimento objetivo, mas sim o conhecimento que cresce da relação com o objeto conhecido, seja Deus ou seja o próprio eu, que é o conhecimento pessoal. Precisamos então saber aí a diferença entre o saber, o conhecimento objetivo e o saber e o conhecimento pessoal. O saber objetivo pode ocorrer com relação a qualquer coisa que examinamos à distância. É um saber independente de nós. Por exemplo, nós podemos saber que a Terra gira, né, em torno do Sol, ou então que Cristóvão Colombo descobriu a América em 1492, e pode saber disso sem saber, nós podemos saber disso sem saber dos fatos, ou seja, sem estarmos lá, né, desde que estejamos dispostos a aceitar o que dizem os outros sobre isso. E boa parte do que nós acreditamos funciona dessa maneira. Então, o saber pessoal, por outro lado, baseia-se na experiência. Portanto, ele é um saber subjetivo, diferente desse saber objetivo do conhecimento de livro ou de que nós ouvimos falar aí. Então, por exemplo, no conhecimento pessoal, eu sei, por exemplo, que a minha família me ama, mas não posso comprovar isso objetivamente. No entanto, isso não diminui a validade do que eu sei. Por se fundamentar na experiência, o conhecimento pessoal implica em estarmos abertos à experiência. Então, é um conhecimento experiencial, ou seja, nós temos que experimentar esse conhecimento e não simplesmente ler no livro. Então, conhecer o amor de Deus implica recebermos o amor de Deus na prática e não na teoria. O saber pessoal nunca é simplesmente coisa do cérebro, mas sim o nosso ser. As coisas que sabemos por experiência própria estão além da crença. Não que esse conhecimento seja compatível ou incompatível com nossa crença, mas simplesmente não depende dela. Eu posso, por exemplo, me formar em teologia, como eu fiz, e saber profundamente o conhecimento objetivo de Deus e não conhecer nada de Deus. Eu fico sabendo só sobre Deus. Eu leio vários livros sobre Deus e tenho muito conhecimento sobre Deus, mas não conheço a Deus. Eu posso decorar a Bíblia e saber todas as palavras de Jesus, mas não conhecer Jesus. Se eu falo que a minha mulher me ama, ou que meu filho me ama, isso eu não estudei em nenhum livro, mas eu sei. Então, por isso, somente acreditar em Deus é muito diferente do que conhecer pessoalmente a Deus. Quando a pessoa não conhece a Deus, será incapaz de conhecer profundamente a si mesma, pois Deus é o único contexto em que a existência tem sentido. As pessoas que têm medo de se olharem com profundidade também terão medo de olhar para Deus. O conhecimento de Deus e o conhecimento do eu verdadeiro são, portanto, interdependentes. Um depende do outro, estão conectados. Nenhum deles avança sem o outro. Conhecemos a Deus quando olhamos para Deus e para nós mesmos. Por isso que quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. Então eu vou agora mostrar o conhecimento transformador, que é esse conhecimento pessoal, dando como exemplo a vida do apóstolo Pedro, famoso São Pedro, na sua busca espiritual. Então vamos analisar o conhecimento interno de Pedro em vários momentos de sua busca. O primeiro deles é o encontro dele com Cristo.
e o pedido de Cristo para que ele o acompanhasse, para que ele o seguisse. O que Pedro conhecia de Deus e de si mesmo naquele momento? André, irmão de Pedro, conheceu Jesus antes e aceitou prontamente o convite para segui-lo. André, então, foi até Pedro e contou que tinha encontrado o Messias e levou Pedro a Jesus para que comprovasse com os próprios olhos. A reação de Pedro foi a mesma do irmão. Ele largou imediatamente as redes de pesca para seguir a Jesus. Está lá em Mateus 4, 18 a 22. Por esse relato, parece correto concluir que Pedro aceitou que Jesus era o Messias. Sendo assim, podemos dizer que ele acreditava que Jesus era o tão esperado libertador da opressão dos romanos. Nesse ponto, o conhecimento dele era uma crença, ou seja, uma esperança baseada na convicção do seu irmão e no seu breve contato com Jesus. Mas o que Pedro sabia de si mesmo? Se perguntássemos, provavelmente ele diria que era um pescador. Poderia acrescentar então que era também impulsivo, que era irascível, um temperamento aí estourado. E seria muito improvável que ele soubesse até onde iam os seus temores e o tamanho do seu orgulho. Esse grau de conhecimento de si mesmo estava na dependência de um conhecimento mais profundo de Deus. Passando então pelo episódio em que ele viu Jesus andar sobre as águas, está lá em Mateus 14, 22 a 33, parece que a crença de Pedro de que Jesus era o Cristo estava mais sólida. Pedro tinha presenciado vários milagres de Jesus, tinha ouvido ele pregar para multidões e teve oportunidade de o observar de perto. Porém, naquela noite, o Pedro não pensava nada disso. Dentro de um barco, em meio a uma forte tempestade, o Pedro e os outros discípulos estavam preocupados com a própria segurança. De repente, ao verem Jesus caminhando sobre as águas em direção a eles, ficaram aterrorizados. As palavras de Jesus devem tê-los confortado na hora. Aí Jesus diz: "Tende confiança, sou eu, não tenhais medo." E em seguida o Pedro gritou. Então nós vemos nessa passagem que o Pedro gritou, está lá em Mateus 14, 28, 31, em que Pedro diz assim: "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Se após essa experiência perguntassem a Pedro o que conhecia de Deus, talvez ele falasse de sua crescente convicção de que Jesus era mesmo Cristo. E se perguntasse a respeito de si mesmo, poderia agora ter condições de falar de seus medos. Isso porque sentiu pavor na hora que começou a afundar, pois olhou para as ondas e não para Cristo. Desviou o seu olhar e afundou. Mas como foi resgatado por Cristo, serviu para aumentar a sua confiança. Pulando agora para o episódio da lavagem dos pés dos discípulos feito por Jesus, vemos que Pedro de início não permite que Cristo lhe lave os pés, que Cristo prevê e acaba prevendo a traição, O que Pedro diria então nesse momento? Provavelmente falasse confiante de seu amor, por Jesus, o fervor da sua crença, Mas ele ficou espantado, com a previsão. Então está lá no Evangelho de João, capítulo 13, 34 a 38, e no final desse encontro, aí tem essa passagem marcante, em que Jesus diz para todos os discípulos: "Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei.
Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Aí o Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Aí Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a minha vida por mim? Asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi assim que aconteceu. Todo mundo sabe que Pedro nega 3 vezes a Jesus. A questão da negação deve ter deixado Pedro extremamente confuso. Será que Jesus não sabia do seu amor? Provavelmente Pedro imaginava que a previsão de Jesus estava errada. Era mais fácil duvidar de Jesus do que de si mesmo. Pedro ainda não conhecia o seu orgulho, nem a extensão do seu medo. Analisando o Pedro após a sua negação de Jesus, nós talvez o víssemos cheios de remorso e angústia. Em um instante, ele se confrontara com a própria falta de coragem, sua deslealdade e intensidade de seus medos. Também o Pedro estava pensando no tanto que a previsão de Jesus tinha ferido o seu orgulho. Talvez o Pedro estivesse lembrando do seu protesto de que, ainda que todos percam a fé, eu não a perderei. Está lá em Marcos 14, 29. Em resumo, o Pedro tinha conhecido o seu íntimo mais fraco e desprezível e provavelmente estava cheio de ódio de si mesmo. E aí, o Pedro encontra Cristo ressurreto, depois de todo esse fracasso de Pedro, que ele nega Jesus 3 vezes, ele afunda e conhece o seu orgulho, conhece o seu medo, conhece a sua vulnerabilidade, conhece a sua fraqueza. E lá no último capítulo do Evangelho de João, capítulo 21, lá de 15 a 25, o Pedro encontra novamente Jesus ressurreto. Então, após a morte de Jesus, Pedro e alguns discípulos haviam voltado a pescar. Afinal de contas, o que eles poderiam mais fazer? Jesus tinha morrido. Após não pegarem nada, nenhum peixe durante a noite, viram um desconhecido na margem que perguntou para eles como tinha sido a pesca e os encorajou a jogar a rede do outro lado do barco. Imediatamente a rede transbordou de peixe e imediatamente eles reconheceram que aquele desconhecido na margem era Jesus. E Pedro então, afobado como sempre, saltou, pulou no mar e foi nadando até a margem para encontrar Jesus. E aí, repetindo o número de negações de Pedro, Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava mais que os outros discípulos. Isso deu a Pedro 3 oportunidades de declarar o seu amor, uma para cada negação que ele tinha feito. Então está lá essa redenção de Pedro, perante a Jesus, está lá em João 21, 15, 17, que diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele, o Pedro: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Cuide de meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: Pastoreia minhas ovelhas. E aí pela 3ª vez Jesus disse a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. E depois disso, Jesus repetiu o convite para que Pedro o seguisse. Exatamente o mesmo convite que Jesus tinha feito no início, no primeiro encontro com Pedro. Segue-me.
segue-me. O que Pedro teria dito nesse momento sobre o conhecimento de Deus e de si mesmo, depois de toda essa evolução dele? Provavelmente diria que sabia muito pouco de si e de Jesus antes disso. O que ele sabia antes de maneira objetiva, agora ele sabia de maneira profunda, pessoalmente. Com certeza, ele diria que agora tem uma nova disposição de seguir a Cristo e que agora conhecia Cristo no coração e não só na mente. Toda essa sequência do conhecimento de Deus e do eu de Pedro nos mostra o caminho que devemos experimentar. Pedro não se conheceu enquanto Jesus não lhe mostrou quem ele era. Mas ao conhecer a si mesmo, ele passou a realmente conhecer a Jesus. O conhecimento profundo de Deus e do eu acontece e se desenvolve de forma, então, interdependente. O resultado é a verdadeira transformação do eu, que é o centro da espiritualidade cristã. Somos semelhantes a Pedro em nossa evolução espiritual. No começo, nós somos orgulhosos, amedrontados e achamos que sabemos tudo. E aos poucos, nós vamos descobrindo que não sabíamos era nada. Aos poucos, vamos conhecendo a Jesus. E quanto mais conhecemos Jesus, mais conhecemos a nós mesmos. Todos nós somos convidados, como Pedro foi, a tomar essa decisão e a ter essa experiência pessoal. Somos convidados a deixar para trás o nosso passado, o nosso ego, as nossas roupas velhas, nossas mágoas, nosso orgulho, a nossa autossuficiência, enfim, o Adão que existia dentro de nós. E somos convidados a uma vida nova, um nascer de novo, para conhecermos uma nova realidade chamada vida eterna, que é uma vida de qualidade, de felicidade verdadeira, de liberdade e de paz de espírito. É um convite para sairmos da segurança do nosso barco e encontrarmos com Jesus na nossa vulnerabilidade e no caos das nossas tempestades internas. É um convite para irmos além do conhecimento objetivo, do conhecimento de livro, do conhecimento teórico, e ganharmos o conhecimento pessoal. É um convite para realmente conhecermos a Deus. Quando conhecemos a Deus de forma pessoal e não somente na forma objetiva, onde apenas sabemos sobre Deus, isso nos leva a um conhecimento transformativo. Nos leva ao milagre da metanoia, ao milagre do novo nascimento. Que Deus nos abençoe com a graça desse conhecimento da transformação. Um grande abraço no coração de vocês.